Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes no nosso último encontro do IMACEM, um grupo de estudos, imagens do movimento sem educação. Nós passamos, esse semestre todo, um encontro por mês, falando sobre as fragilidades e as potências de pensar a mediação tecnológica, a criação da cena, e também, não só na cena artística, mas na cena pedagógica. E eu, antes de botar os nossos convidados aí na roda, eu queria fazer um agradecimento imenso aos participantes do NEC, que é o projeto de pesquisa que coordeno aqui na licenciatura em Teatro da Universidade Estadual de Maringá, o Núcleo de Estudos e Criação Cênico-Visual, e que dentro do núcleo, uma das ações é o IMACEM, que é o Grupo de Estudos em Imagem, Cena e Educação. A gente fez muito Tripoli esse ano, tem um pessoal que está aqui e outros que vão também assistir. Muitas coisas que estão na ilha de edição e que virão, que a gente vai compartilhar no começo do ano que vem. Então, eu tenho que ser muito agradecido, pela parceria, porque mandurinha sozinha não faz verão, minha gente? Tem que estar no coletivo. Então, foi um coletivo que chega junto e estamos fazendo coisas. E também quero convidar todo mundo que tem interesse, a partir do ano que vem, colar junto com a gente, que a gente continua nessa estrada aí produzindo. E para esse último encontro, eu digo isso quase de todos, mas porque assim, tudo envolve muito carinho, envolve muito afeto, envolve sempre muita cumplicidade, muito respeito e muita admiração. E aí eu deixei para o último encontro duas pessoas, que aí eu quero citar um pouquinho essas duas pessoas. Eu não apresento ninguém, que vocês sabem disso. Depois eu vou jogar a bola para vocês, porque cada um se apresenta, do jeito que quer. Fale o que quiser de si, como quiser. Mas antes de passar a bola, eu tenho que dizer que assim, é de um carinho, é de uma amorosidade, de um afeto tão grande ter Dodi Leal aqui. Porque eu e ela temos aqui, uma história pregressa, muitos vinhos portugueses, muita história e muita parceria. Então, assim, eu tenho muito, muito carinho, muito amor, muito respeito por essa trajetória, pelo que a gente tem construído, e que sei que a gente vai construir muito, então eu fico muito feliz de tê-la aqui. E o Robson, eu não conheço o Robson pessoalmente. Acho um problema que a gente vai ter que resolver logo, essa história em São Paulo de conhecer. Não foi por falta de convite de Dodi, eu tenho que deixar claro isso para depois ela não dizer assim, mas eu convidei. Mas nós vamos. Mas o Robson já tem estado, diga assim, de olhada há um tempo grande no trabalho dele, e certamente ele vai falar disso, porque é uma das facetas que a gente tem, Nath está aqui, não pode desmentir, que nós temos um PIBIC acontecendo, sobretudo também relacionado ao que o Robson pesquisa. E tudo que o Robson vem construindo em parceria com a Dodi, também no trabalho artístico dele. Então, já estou de olho e tenho, Robson, uma admiração pelo teu trabalho, por tudo que você vem pesquisando e trilhando já há um bom tempo. Então, eu falei, gente, vou conhecer pessoalmente, mas vou já juntar virtualmente, pela mediação tecnológica, para ver que vai dar um caldo bom e vamos ver o que nós vamos fazer esse angu, sem caroço, um angulizinho para a gente poder comer junto. Então, sem mais delongas, porque eu gosto de falar, Dodi sabe, eu quero passar para vocês, Dodi e Robson, vocês falarem um pouquinho de vocês, para quem também não os conhece. E aí depois a gente começar esse bate-papo. Sempre é um bate-papo, viu? Entre nós, enfim, entre nós que estamos aqui, as pessoas que estão aqui sabem que quando quiserem, tem a mãozinha que levanta, a gente faz pergunta, a gente dialoga, conversa, joga a bola para o outro, volta a bola para outra, e assim vai, tá bem? De uma maneira que seja, que a gente possa partilhar conhecimento e construir arte, construir cena, tá bem? Então, obrigado pela presença de vocês. Agora, quer ver? Quem vai falar? Eu acho que eu vou começar. Primeiro, eu queria também retribuir o carinho que André teve ao nos convidar e ao abrir aqui também comentando sobre a nossa relação. É realmente recíproco,
tenho também um grande agradecimento e carinho pelo André, pelas trocas que temos feito nesses últimos anos, e desde que nos conhecemos, quando eu fui apresentada ao trabalho dele, em época que ele fazia o doutorado, o doutoramento na Universidade de Coimbra, e aí eu o convidei para escrever um capítulo do livro Gênero Expandido, que eu organizei com o Marcelo Dene, e desde então a gente foi tecendo trocas, né? Foi um grande anfitrião e um co-supervisor, né, do meu doutorado sanduíche na Universidade de Coimbra, e foi também um parceiro artístico na realização da performance Tetagrafias, que foi uma performance muito importante para o meu doutorado, onde eu pude estudar a fundo os conceitos que eu estava desenvolvendo. Hoje estou aqui já com esse repertório de 57 apresentações de Trevet, que é uma palestra performance em realidade virtual. A gente vai talvez falar um pouco do espetáculo também, e eu até achei que esse Angu fosse já uma prévia de negociação para a gente levar o espetáculo para Maringá. E eu acho que eu devo muito, se hoje, né, conectando uma coisa com a outra, né, eu acho que Tetagrafias e Trevet são os dois trabalhos mais importantes recentes que eu fiz em cena, enquanto performer, né? Então, é muito interessante essa conversa, justamente porque conecta Robson e André, esses dois parceiros, é quase um homenagem a Trois. Mas como estamos aqui em 9 pessoas, eu diria uma metodologia, como cunhei também na minha tese de doutoramento, com a ajuda do André, que me mostrou que o cu não tem pregas e tem me mostrado cada vez mais como arregaçar os bagulho. Hoje a gente está preparando uma outra parceria ainda, né, que finalmente o livro dele vai ser lançado, o livro da tese de doutoramento, com a minha direção editorial na editora Ocitec, em São Paulo, na série Teatra. Vamos ter finalmente as pregas arregaçadas do cu do André para o mundo, na coleção Teatra. Então, também muito feliz com essa parceria que só se sedimenta em várias camadas, né? Também não posso deixar de mencionar que, não nesse grupo, acho que é um outro, né? O Convivialidades Performativas. Transformou-se nesse. Eu queria dizer isso, você é a vice-líder desse do NEC. Gente, olha só, muito prazer. Eu sou a vice-presidenta, no vice-líder não. Nessa época de eleições, de posse, eu trabalho com presidência. Então, estou aqui, nada de Geraldo Alckmin, temos 2 de Leal na vice-presidência aqui dessa porra, tô brincando. Então, acho que é muito interessante, né, essa colaboração, porque o André é exatamente vice-líder do grupo Pedagogia da Performance, Visualidades da Cena e Tecnologias Críticas do Corpo. Então, a gente faz essa dobradinha, que para a gente é muito interessante como uma parceria interinstitucional consolidada, porque, como todo mundo sabe, os grupos de pesquisa eles não estão ligados ao MEC, eles estão ligados ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, a gente consegue ter um diálogo direto com outro setor, que é a pesquisa, a ciência, a arte enquanto pesquisa e tecnologia. Então, somos pesquisadoras, né, do Ministério. Espero também que a gente consiga ter mais respeito e credibilidade a partir do dia 1º de janeiro, e recursos também para as pesquisas brasileiras, para que a gente consolide ainda mais o nosso potencial. Bom, o que eu posso dizer é que também estou muito curiosa para conhecer os estudos que vocês têm feito, e pessoalmente, em breve, quando for possível, com o espetáculo, com o lançamento de livro, com rodas, né? A gente tem feito também outras parcerias aí. Bom, não sei se eu falei mais assim, das relações do que exatamente dizer o que eu faço, onde eu tô, o que eu tenho feito, assim, não sei se fala um pouco disso também, mas ou se passo para o Robson, depois volto, como que vocês acham melhor a dinâmica? Do jeito que você quiser, sabe? Tá. Você preferir. Então, acho que mais uns 5
10 minutinhos, já emendo tudo, aí depois o Robson também faz a participação Ok. dele, pode ser? Já emenda tudo, né? Então, deixa eu tomar uma água. Bom, eu estou aqui em Santo André, que é um vilarejo de pescadores que fica a mais ou menos 1h30, 2 horas de Porto Seguro, no sul da Bahia. Sou professora efetiva da Universidade Federal do Sul da Bahia, na vaga de iluminação cênica e novas tecnologias aplicadas ao corpo e à cena. Atuo no curso Artes do Corpo em Cena, mas aqui a gente tem 4 cursos de graduação em artes, então a gente dá para todo mundo. E tenho atuado aqui na UFSB no mestrado profissional em Ensino e Relações Étnico-Raciais. Sou uma das propositoras do curso de mestrado em artes, que está sendo avaliado pelo MEC nesse momento, para a criação do curso nos próximos anos. E tenho atuado também já há 3 anos, mais ou menos, no programa de pós-graduação em artes cênicas da UDESC, em Santa Catarina, onde eu tenho atuado na orientação, sobretudo de doutorados. Estou atualmente com 5 orientações em andamento, mais 2 que vão abrir para o próximo ano. E estou nesse ritmo de produção também para além da academia, né? Além da performance, que acho que agora se destaca muito o trabalho de Travid, né? E aí já solto aqui para vocês em primeira mão que estamos aí com uma trilogia de Travid. Temos mais 2 espetáculos sendo assados no forno para em breve serem servidos. Vou só mencionar aqui brevemente, para já abrir o apetite, porque tem que correr logo, assistir o primeiro, senão daqui a pouco já tem o segundo, o terceiro, não viu o primeiro ainda. O segundo vai ser Travid Afro Brasil, é uma parceria com o Museu Afro Brasil em São Paulo, e o Mindel Act, que é um coletivo de Cabo Verde, na África, onde o Robson já desenvolveu uma residência anteriormente, e que recebemos um convite para uma nova residência e gravação, criação, apresentação de Travid e criação de uma nova obra em parceria com o museu, e especialmente com a Rafaela Las, que é minha orientanda de mestrado aqui na UFSB, e tem feito um trabalho impecável em artes visuais e também em mediação artística, e vai ser colaboradora do Travid Afro Brasil. É a única, é a primeira, nesse momento, espero que não por muito tempo, a única, a primeira travesti preta arquiteta do mundo. Ela tem um trabalho magnífico, assim. E o terceiro espetáculo é Travid Piauí. Então, no primeiro espetáculo, Travid, eu tenho uma relação muito enaltecida, muito delicada, muito sutil, profunda com a minha mãe, que vai para a cena comigo e a gente desvenda várias camadas das nossas forças estranhas, ligadas aos processos de corpo ferrado, de transformação corporal, de máquina e de amor-máquina, acidente, né, também. E nesse novo espetáculo, Travid Piauí, a gente vai para o sul do Piauí, na Serra da Capivara, onde tem os registros rupestres mais antigos da América, que é a região de onde vem a minha família piauiense. E eu vou para lá com meu pai gravar e pesquisar essa relação, né? Não sei se vocês estão acompanhando o escândalo de pichação aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, né? Onde não tem restaurante universitário. Fiz uma pichação denunciando a fome tinha aberto um processo contra mim, conseguimos arquivar e abriram outro agora, semana passada, retrasada, e estamos aí lidando com essa situação interminável de perseguição política. Então, a minha primeira pichação na vida, eu virei ícone da pichação. E nesse espetáculo, Travid Piauí, uma das coisas que nos interessa é relacionar as pinturas rupestres com a pichação contemporânea, por meio da realidade virtual, da corporalidade e da ancestralidade indígena e nordestina. Então, esse é um trabalho que está sendo gestado também em parceria com o Robson, esses dois trabalhos aí, que devem ser para os próximos anos, né? Mas a gente vai
criando e lançando, né? Também sou curadora, né? Curadora da MIT, Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, onde iniciei um projeto em 2020 chamado Encontra de Pedagogias da Teatra, e que deu continuidade, né? Encontra tem acontecido com frequência, pela segunda vez, aconteceu agora esse ano, e eu fui convidada para assinar a curadoria geral das ações pedagógicas esse ano também, da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, onde devo ficar pelos próximos 5 anos, segundo o meu planejamento, e se der tudo certo também, né? Eu me convidei a continuar nessa relação para consolidar um percurso curatorial. Sou iluminadora, né, de artes cênicas, tenho sido uma filósofa da luz mais do que operadora, mas ao dançar com a luz, tenho sido convocada muito no sentido também de criações, de invenções, e, enfim, além disso, crítica, etc, etc. Mas uma coisa que eu queria destacar aqui, eu não sei se eu já tive essa conversa com o Robson, não sei se ele sabe disso, mas vou até aproveitar para falar, que eu estou na curadoria de uma coleção curatorial lá no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que se chama Territorialidades Transcentralizadas. E estou indicando para o acervo do Museu Nacional um conjunto de obras que me colocam pelo menos 2 desafios a princípio. O primeiro que é como fazer a curadoria de performance ou de artes cênicas. Porque a curadoria nesses museus, né, de arquivar, como que se arquiva, é diferente em geral das artes visuais, né, que tem um produto, que tem um vídeo. Mesmo quando a gente filma um espetáculo, é diferente, né? A gente tem o arquivo do espetáculo em vídeo, ou imagem, ou som. Então, essa é uma questão que tem me atravessado, né? Como formar arquivo curatorial de obras de artes cênicas, de dança, teatro, performance. E o outro aspecto, que é uma dúvida mesmo, que é um processo de criação, que é exatamente como fazer curadoria artística no Museu de Ciência Natural, que é o caso do Museu Nacional, onde vocês sabem que teve todo o incêndio, que foi recuperado o crânio de Luísa, etc, etc. E agora o museu está se inclinando cada vez mais para curadorias artísticas, além de curadorias ligadas à antropologia, etnografia, biologia e ciências naturais, como majoritariamente foi, né? Então, nessa passagem, e conectando essas duas perguntas, eu estou indicando um conjunto de obras, né? Ainda não está fechado, esse é um trabalho que eu estou fechando para o ano que vem, todo esse conjunto de obras que eu estou indicando. Aí o museu que vai decidir se vai comprar ou se vai receber por doação essas obras. E uma delas que eu estou indicando para o acervo é Traved. Só que no caso de Traved, a forma como a gente vai fazer esse contrato, entre aspas, é um pouco complexa, que é a seguinte. Lembra da pergunta, né? Como fazer a curadoria de arte performativa, né? Como tornar arquivo. Então, eu não vou doar nesse momento um vídeo do espetáculo, nem uma foto do espetáculo, nem o som. Nesse momento, o que eu vou doar é um documento. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Só um momento aqui. É um documento que faz parte da obra. Trabalhos, só um momento. Travets. É sempre aqui. Achei. Na janela, vou projetar aqui. Então, esse aqui é o raio-x, né, do meu cotovelo direito, que faz parte da obra. Então, nesse momento, eu vou doar o raio-x para o Museu Nacional.
como uma forma de arquivar o espetáculo. E a Vina Jaguatirica, que é uma pesquisadora de Ouro Preto, de artes cênicas, ela acabou de defender o mestrado dela e criou o conceito de testamento performativo, onde ela cria um acordo de morte e de relação curatorial com a obra de uma forma, um contrato performativo, um inventário, né, um testamento que ela doa e desenvolve. Então, o que de fato vai acontecer é que esse raio-x é um inventário performativo do meu cotovelo. Então, o que verdadeiramente eu estou doando para arquivar o espetáculo no museu é o meu cotovelo. Então, quando eu morrer, onde quer que eu esteja, o material cirúrgico do meu cotovelo, aqui, esse monte de ferro, vai ser transportado para o Rio de Janeiro. E isso eu vou noticiar na imprensa também, enfim, isso para o ano que vem. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero desafiar a expectativa de vida de pessoas trans. Quando eu tenho uma obra de arte arquivada no Museu Nacional, dentro do meu corpo, será que o meu corpo vai desaparecer? Será que vão me proteger? Será que... O que vai acontecer com o meu corpo com relação à especulação da obra de arte que está arquivada no Museu Nacional? Então, esse é o desafio que eu estou me propondo com essa aquisição curatorial que eu estou indicando. Só para né, abrir aqui para vocês uma reflexão, que eu acho sutil enquanto pesquisa, enquanto uma reflexão, né, de um grupo de pesquisa, para que a gente pense nos atravessamentos da obra de arte, na criação, e né, como essas hibridações da tecnologia, né, o ferro estando dentro do corpo, sendo o aspecto de geração, o aspecto ovulário, como eu tenho tratado com Robson, da obra performativa, né? Ou seja, é o material cirúrgico que vai ser o emblema do espetáculo, enquanto a forma de uma curadoria performativa, ou poderíamos até dizer uma curadoria tecnológica, né? Um pouco nesse sentido de investigação dessas conexões. Bom, eu acho que eu vou finalizar por aqui, né? Fiz aqui um comentário geral, já soltei algumas coisas também para a gente trocar, e queria pedir para o Robson também fazer as colocações dele. Aquelas, já tô dominando a reunião, né? Já tô Toda mediando. ela. Depois da Hecatombe Dodi, passamos para o Robson. Pode ser, Dodi? Sim, obrigada. Bom, primeiramente agradecer ao André pelo carinho na apresentação. Boa noite para a Isabela, para as Júlias, para a Natália, para o Pedro e para a Thaís. Boa noite a todos. E tem um pessoal aí da Isabela, olha, tem a olha, é uma equipe, né, gente? É um coletivo ali nessa série. Estavam vendo o jogo. Oi, as Isabelas, tudo bom? Estavam vendo o jogo juntos e aí já ficaram para conversa. Já entendi tudo. Bom, Dodi dispensa apresentações, apesar de ter feito, mas eu vou me apresentar, porque acho importante essa trajetória que eu percorri para chegar até aqui, no tema da nossa conversa. Eu começo a minha história na cidade de Sorocaba. Apesar de ter nascido em São Paulo, mudei para Sorocaba, e quando eu tive o primeiro contato com o teatro, e ingressei numa companhia de teatro, já existe há mais de 30 anos aqui na cidade. Estou em Araçoiaba, lá em Sorocaba, na real. E fiz parte dessa companhia por quase 10 anos, de 2001 a 2009. E aí, logo em seguida, nesse percurso, já por ali pelo meio, do meio para o fim, eu já comecei a ficar um pouco angustiado, geminiano que sou, depois de muito tempo,
muitos anos, no caso, de casamento com esse grupo, com essa companhia, eu comecei a querer vivenciar outras experiências com outras pessoas, em outros lugares, com outros públicos, a partir de outras perspectivas. E aí eu saí do grupo por um tempo, me formei na graduação na Universidade de Sorocaba, onde eu conheci a Ingrid Kudella, que é atualmente minha orientadora do mestrado. E em 2009 entrei no Sátiros, na companhia de teatro Sátiros, que fica ali na Praça Roosevelt, em São Paulo. E aí foi outro casamento, de 2009 até 2019, dentro da companhia. E eu passei por várias áreas, vários departamentos dentro da companhia. O Sátiros tem o Sátiros Educação, tem a companhia principal, tem uma companhia, um grupo B, ou que gosta de casar. Foram 3, no caso. 2 artísticos. E dentro da companhia, eu trabalhei grande parte como ator, performer, mas também como produtor, como assessor de imprensa, e na produção das Satirianas durante muito tempo, onde eu fui curador de performance, espetáculos de rua, juntamente com o Rodolfo e com o Ivan, nesses 10 anos no Sátiros, pensando e programando essa maratona cultural que dura 78 horas ininterruptas inicialmente, agora não mais, por conta da vizinhança, enfim. E foi no Sátiros onde tive minhas primeiras experiências com teatro ciborgue, um teatro que flertou com a tecnologia. Nós fizemos um projeto pelo fomento, pela Lei de Fomento ao Teatro de São Paulo, que chamava-se Fez a Humanidade Ciborgue em 7 dias, onde nós fizemos 7 espetáculos, cada um, eu fui assistente de direção do Rodolfo de um deles, e cada núcleo pesquisou determinadas situações, temas, histórias. O Sátiros parte muito das histórias do entorno do centro de São Paulo, e principalmente da sede da companhia, das histórias das pessoas. Por exemplo, Hipóteses para o Amor é Verdade foi criada a partir de histórias de moradores do centro e dos arredores, mas muitos outros. O Sátiros, quando chega ali, na Praça Roosevelt, a praça não era como é hoje, ela não havia sido reformada, para quem conhece, já esteve lá. Era um local onde, atualmente, a Praça Roosevelt tem vários teatros, bares, mas quando o Sátiros chegou ali, há 15 anos, aquele local estava tudo degradado e não havia vida noturna. Isso aconteceu devido ao encontro de pessoas, quando o grupo se instalou ali, colocou uma mesinha fora na rua e passou a dialogar com as pessoas do entorno. Aquele entorno se transformou e hoje a praça é um dos polos de teatro de São Paulo, de encontro e de produção. Ainda nos Sátiros, em determinado momento, o Rodolfo e Ivan, juntamente com vários coletivos, como o Teatro da Vertigem, algumas pessoas do CPT, do Antunes, enfim, dentre outros grupos, o Grupo Solo, do Grupo Palapatões, o Raul Teixeira do Antunes, Marici Salomão, fundaram a SP Escola de Teatro. E na SP Escola de Teatro, eu participei de um projeto chamado Estação SP, junto com a Beth Lopes, que atualmente é do PPGAC da ECA, da USP, a Cris Lozano e mais algumas pessoas, onde nós levamos o projeto pedagógico da SP Escola de Teatro para as ETECs, de uma maneira que a gente procurou expandir o olhar do ensino para sair dessas caixinhas do ensino técnico e tentar trabalhar as disciplinas de forma coletiva, pensando como é que, através da performatividade, é possível que haja uma integração entre as disciplinas. Nesse período também fui curador de performance do Mindelact, que é o festival do Mindelo, Festival Internacional de Teatro do Mindelo, em Cabo Verde, na África, o maior festival de teatro da África Ocidental.
E também aí nesse período eu conheci Maria Alice Fergueiro e trabalhei com ela em White Horse, que foi uma experiência divisora de águas na minha vida, porque foi um processo durante um ano, onde nós entrávamos na sala de ensaio e experimentávamos durante 2, 3 horas, improvisando, sem um texto, apesar de termos iniciado o processo com um texto, mas eram happenings, eram improvisos, eram performances que a gente não sabia quando tinha começado, nem quando tinha terminado. Apesar de nos sátiros nós improvisarmos muito, no Pândega, que é o grupo da Maria Alice, a gente realmente não sabia quando tinha acabado, ou quando tinha começado, de fato, o ensaio. E isso acabou sendo levado para o trabalho. Quem não assistiu, tem no YouTube, é só digitar Why the Horse. Se não quiser, depois eu coloco o link aqui. Mas é um trabalho, para mim, que foi extremamente importante, porque me colocou em cena por uma outra perspectiva, me fez olhar a cena por uma outra perspectiva, uma vez que nós tínhamos células nós chamávamos de células, né? Mas o que acontecia entre uma célula e outra, não se sabia. Nem a gente sabia, muito menos o público. Então a gente sabia que a gente ia do ponto A para o ponto B, mas como a gente ia do ponto A para o ponto B, isso é uma das características, por exemplo, que está presente no Traved, que é o trabalho que eu e Dodi criamos juntos. E logo depois da Maria Alice, eu fui trabalhar com o Bob Wilson, no Garrincha. O espetáculo ficou em cartaz no Sesc Pinheiros. E durante o processo de criação, eu fiquei intrigado a conhecer como é que o Bob cria, e aí eu fui para o The Watermill Center, que é o laboratório de inspiração e performance do Bob em Nova York, durante todo o verão. Ele reúne artistas de mais de 30 países, e é uma comunidade artística, com pessoas de todos os cantos do mundo, dividindo todas as tarefas. Aliás, este é o meu mestrado, The Watermill Center, Práticas Artísticas e Pedagógicas do Laboratório de Robert Wilson, que eu vou defender. Era para Dodi ser da minha banca, mas o sistema Janus, um programa de computador, bloqueou a Dodi, porque ela vai dar uma disciplina no semestre que vem, na ECA, e o sistema entende que ela tem vínculos com o PPGAC, enfim. Mas era para Dodi ser da minha banca. E esse mestrado, ele vai ao encontro de algumas questões que eu que já começaram a me incomodar nos sátiros nos últimos anos, que tem a ver com o que eu tenho chamado de crise da representatividade e de um olhar para a experiência, para as artes da cena, mais como uma experiência do que como um espetáculo de teatro. Isso, nos últimos anos, no sátiros, começou a me incomodar profundamente. A palavra, como é dita, as marcações de cena, a forma como levar as questões para a cena, porque atores apolíneos, atrizes dionisíacas, atores, atrizes apolíneos dionisíacos, e muita gente entra em cena e segue exatamente aquilo que foi estabelecido, e tem gente que está aberta para improvisar e para lidar com a cena de outras maneiras e para olhar a cena, está vivo em cena. Acho isso muito caro dentro das artes da cena, estar vivo em cena e não reproduzir algo todos os dias. E a partir dessas inquietações, eu criei um trabalho lá no Watermill que chama O Híbrido. Inicialmente foi uma performance site-specific de um híbrido humano-planta, que eu criei inspirado nas fotografias do Carl Hedbeck, que é um fotógrafo francês, e também na obra da Coco Fusco e do Guilherme Gomes Penha. Para quem não conhece, eles criaram uma performance, eles ficaram enjaulados, e eles diziam que eles foram seres descobertos na América Latina, no Brasil especificamente, e apresentaram isso em vários lugares, inclusive no MoMA, em Nova York, e as pessoas acreditavam que aqueles seres eram
faziam parte de uma comunidade que nunca havia tido contato com outras comunidades, com outras pessoas, e eu comecei a pensar muito nisso, assim, de que forma a gente lida com o espectador. E aí, nessa residência no Watermill, eu criei o híbrido e tive contato pela primeira vez com o trabalho da Laurie Anderson, o trabalho em realidade virtual. Mas naquela época eu nem liguei para isso. Eu assisti esse trabalho, Laurie Anderson maravilhosa, mas nem atentei. Isso foi em 2018. E durante a pandemia, escrevendo mestrado, com todas as questões na cabeça, eu relembrei desse trabalho da Laurie Anderson e dessa experiência, que também a gente fez um experimento lá no Watermill, com óculos de realidade virtual, câmera de realidade virtual, e com todos os trabalhos que a gente estava fazendo na frente das telas aqui, eu tive a ideia de adaptar o híbrido, que é uma performance site-specific, para a realidade virtual. E aí que entra a minha questão em relação ao espectador, à espectadora. Porque, para mim, a realidade virtual, ela, primeiramente, tira as artes da cena de uma caixa, e acho importante, nesse momento que a gente está vivenciando no mundo, nos últimos anos, que as pessoas só conseguem olhar para o lado esquerdo ou para o lado direito, literalmente. Não há diálogo de quem olha para o lado esquerdo com quem olha para o lado direito. E acredito que a realidade virtual, tenho certeza que a realidade virtual, ela proporciona um olhar 360 para a realidade. Acho que a gente está precisando muito olhar, perceber o mundo e as corpas em 360. Isso dá mais liberdade para quem está assistindo e para quem está em cena também, porque você deixa de ser o centro, você deixa de ser o protagonista e você não tem mais controle da obra, porque o público tem liberdade de observar com os óculos ou até mesmo no computador. Vou mostrar um trecho para vocês de uma das cenas do híbrido. Não vou mostrar do Treved, porque a gente vai levar o Treved para aí, conforme a Dodge falou, e vocês vão ver pessoalmente. Mas isso que mais me intrigou na realidade virtual. E a realidade virtual tem um conceito de presença que eu acho muito caro, que é a presença é um estado psicológico. Então, no meu mestrado, eu critico o Dubate, quando o Dubate diz que o teatro necessita do espaço físico, como muitas outras pessoas dizem isso, né? Para existir o teatro precisa apenas de 2 corpos. Mas a gente tem provado com o Treved, com esses trabalhos que eu tenho desenvolvido, que é só a gente lembrar, por exemplo, quantas vezes a gente foi ao teatro, sentou naquela plateia, a luz se apagou e a gente teve que consumir, olhar, ser obrigados a ouvir e ver o que acontecia na nossa frente. E o quanto isso foi chato, muitas vezes. O quanto a gente teve vontade de levantar da cadeira e o quanto o nosso corpo não estava presente ali. Você estava olhando para a luz, você estava olhando, pensando nas contas que tem que pagar, para onde você ia depois, quanto tempo tem a peça. Então, a presença, para mim, ela não é restrita ao encontro de 2 corpos. Nós estamos presentes agora, virtualmente. Estamos experimentando um outro tipo de presença, uma telepresença, uma tecnopresença. E teve de parte dessas ideias, desses olhares, dessas perspectivas para a cena, juntamente, essa minha parte da pesquisa, juntamente com o texto da Dodge, o Biotecnologias da Cena, em que ela reflete, dentre inúmeras questões, inclusive sobre a luz, que a luz é corpo, corpo é luz. Então, o Dodge vai além da questão da presença, carnificando a luz e corporificando o ferro. Acho que é um pouco por aí para a gente começar. Eu desenvolvi, acho que nos últimos 2 anos, 6 ou 7 trabalhos em realidade virtual, e a partir dessas angústias, dessas inquietações. Porque para mim, e a gente tem visto assim com o trabalho, os depoimentos das pessoas, tem gente, por exemplo, que viu uma formiga na grama. A
Formiga não estava atuando. Quando a gente foi gravar o trabalho, a gente discutiu muito isso. Não quer dizer que a Dodge está aqui, que a câmera está filmando em 360. Então a gente não tem controle nenhum para onde o público está olhando. E controle nenhum da narrativa que o público está criando, isso para mim é maravilhoso. Que a gente dá autonomia para o público de criar sua própria narrativa dentro da obra e não impormos algo que a gente pensa e quer que o público ouça e entenda. Esse termo entender eu acho extremamente absurdo, né? Dentro do teatro, eu não entendi o trabalho, não tem que entender nada, tem que sentir, cada um absorve o trabalho, porque a gente não faz arte para iniciados, a gente faz arte para todas as pessoas. Muitas vezes as artes para iniciados podem, quando se pensa por essa perspectiva, a gente pode acabar comprometendo uma experiência e causando um trauma numa pessoa que ela nunca mais vai ao teatro. Mas, enfim, acho que é um pouco isso, assim, para chegar até aqui. Agora, eu gostaria de ouvir também, para que a gente possa conversar, porque não é uma palestra, a gente chama de uma palestra performance em realidade virtual, porque tem um momento de palestra onde a gente brinca com parodia as TEDs, né? As TED Talks, numa Traved Talk. Mas queria saber também, o André falou que a Natália, mencionou a Natália, por exemplo, eu não sei o que a Natália está investigando, mas acho que aqui a gente pode trocar. Eu vou mostrar um trecho, se a minha conexão permitir, um trecho do trabalho que eu estou selecionando agora. Vou compartilhar com vocês. Não sei se a conexão vai ser boa aqui para compartilhar isso em boa resolução. Bom, mas só para vocês terem uma ideia, aqui na tela do computador eu consigo girar. Esse é uma cena do híbrido, tá? Posso depois mas quem está assistindo tem liberdade de olhar para onde quiser. Quando você está com os óculos, você faz isso movendo seu corpo. O mouse. Você pode olhar para tudo, para o chão. Vocês estão vendo aí? Algumas palavras não fazem mais sentido. Sim. Bom, só um trechinho para a gente continuar. Que deve estar chegando bem ruim mais para vocês, pelo que eu estou vendo aqui. Então é isso. Eu queria ouvir um pouco do que vocês têm pesquisado para ver como é que a gente se conecta, né? Em que momento das nossas trajetórias estamos nas nossas trajetórias, como a gente se conecta. Porque a gente tem conversado muito, eu e Dodge, e nos lugares onde a gente tem ido, a gente está pensando agora uma mostra, uma gira de biotecnologias da cena, e tanto nós quanto outras pessoas que estão por trás dessa gira têm tido dificuldade de encontrar pesquisas neste lugar. Há muitos trabalhos em realidade virtual, mas geralmente eles são gráficos, né? Isso tem um abismo entre nós e esses trabalhos, porque isso é feito em programa de computador. Agora, a gente grava com a câmera num espaço físico. O corpo da Dodge não é um avatar. A gente não está ainda não está ainda no metaverso e nem quer estar no metaverso nesse lugar digital, pixelizado, embora a gente trabalhe com pixel nessa imagem, mas é um outro lugar de cena. A gente transporta o corpo, as corpas para os locais onde a gente gravou. Então, não sei como é que vocês estão pesquisando, que chega de falar de playdinks. Gente, isso que é uma apresentação, né, de vocês. Porque é uma apresentação, mas jogou tanta bomba para a gente conversar agora.
praticamente foi um negócio, né? Olha, só o que eu anotei aqui, daria para fazer uns 5 encontros, só em cada ponto. Eu, assim, se vocês me permitirem, e tem Nath também vai falar, e todo mundo que aqui não são todas as pessoas do grupo, porque tem também pessoas, né, do curso, né, como um todo, mas eu acho que, enfim, é aberto para todo mundo, para a gente estar junto, dialogando. Mas eu queria pensar uma coisa com vocês, né, tanto com o Dodi quanto com o Robson, assim, para jogar, para começar, e depois o povo vai também jogando coisa. Essa história da biotecnologia é um assunto muito caro, né, nos últimos anos, tem gerado muita discussão, né? Tem gerado, inclusive, muitas problematizações, que eu acho que vai num cerne de uma questão que me parece também que precisa ser esmiuçada. Eu acho que vocês apontam isso e gostaria, talvez, que pudessem falar um pouquinho mais. Que é esse fetiche que existe, e é um fetiche criado, na ideia da arte da cena como lugar de presença, como a arte da presença. Né? Então, imediatamente, e aí pensando, porque o grupo que a gente tem discutido muito os atravessamentos pedagógicos e artísticos. Então, a construção das metodologias, a construção dos planejamentos, as didáticas que envolvem essa relação com a tecnologia e com o que se contrapõe a ela nessa visão dicotômica, que é o ao vivo. Parece que é o ao vivo de um lado e o virtual / tecnologia do outro. Mas me parece que quando eu naturalizo que o ao vivo não é uma tecnologia, porque o ao vivo também me parece que é uma mediação. É um tipo de mediação de realidade, não é? Estou colocando para a gente também pensar. Eu tenho pensado muito nisso. Se a gente entende hoje, cada vez a gente mais percebe que não existe uma única realidade e que as realidades são forjadas, são criadas, logo eu entendo que essa realidade, que até agora era me dada como natural, né, como naturalizada, a que eu chamo de ao vivo, ela é também uma plataforma, onde tem um processo de mediação desse ao vivo, dessa presença. Logo, se ela é uma plataforma de mediação, né, quais são as estratégias que vocês têm usado para reequacionar, né, essa quase esse valor que existe, né, da presença do real, que é sempre superior, ou se tenta ainda fazer. Eu tenho várias discussões acerca disso. Quando você está produzindo, você está criando pedagogicamente, eticamente, envolvendo outras mediações, sejam tecnológicas, eu diria outras que também se atravessam, até porque tecnológica é um termo muito geral, porque existem muitas possibilidades, inclusive de mediação tecnológica. Então, como é que a gente subverte esse lugar para pensar, não a mediação tecnológica, eu acho que me parece que há um entendimento que sim, quando eu falo de tecnologias, hoje, ainda mais depois da pandemia, começamos a acessar várias coisas, plataformas diferentes. Se a gente for dar um zoom na questão educacional, vejam a quantidade de investimento que há em plataformas diversas para pensar os processos educacionais, né? Os artísticos, alguns. Agora, como é que a gente subverte o entendimento de que a presença, o tal do ao vivo, também é uma plataforma e também é uma tecnologia muito bem utilizada? Aí eu acho um ponto, porque é difícil as pessoas acharem, né, que o que acontece nessa dita realidade não é algo tão construído e tão bem engendrado enquanto mediação, enquanto naturalização de tudo que essa linguagem se dá, né? Dessa linguagem da dita realidade. Aí eu estou no real, né? Em contrapartida do virtual. Como é que a gente vai contaminando isso e fazendo com que essa realidade seja vista tão qual, ou talvez dissociada deste lugar natural, né? Dessa naturalização, dessa normose, dessa normatização que o corpo imediatamente é colocado como tudo que ele produz sendo, né? Tudo que ele produz no ao vivo sendo natural e sendo intrínseco a ele. Porque só para fechar minha fala, talvez
o negócio não seja o desaparecimento, né, Dodi? Quando você traz o raio-x e o que está em você. Eu fiquei muito pensando quando você fala dos rastros, daquilo que permanece sempre permanecerá de alguma maneira, né? Que sempre fica. Porque, de novo, parece que o que a gente faz sempre desaparece, né? Aquela arte do efêmero, logo depois que termina, tudo acaba. Mas eu também fico pensando nisso, né? E aí, pensando também na virtualidade e nas várias experiências, talvez não seja a questão do desaparecimento, a questão esteja no que permanece. E como essas plataformas de permanecer, elas vão variando de pessoa para pessoa, mas também de época por época e de organização política e também econômica e social de cada momento. Enfim, falei mais do que da cobra, o já levantou a mão. Eu já gostei muito das reflexões, da provocação, porque eu acho que ela alimenta muito, essa pergunta é muito boa mesmo, e eu acho que já vai ser mote também para conhecer as vozes do grupo, né, se todo mundo puder colaborar também nessa reflexão. Bom, a começar pela domesticação da tecnologia, como eu tenho chamado, né? A gente tem uma relação com os aparelhos no nosso dia a dia que traz muito consigo um aspecto primordial da nossa vivência humana na Terra, que é o supremacismo da espécie humana sobre todas as outras formas de vida, em relação a formas animais, vegetais, minerais, inclusive, uma coisa errada que a gente aprende no prezinho é que o reino mineral não tem vida. A gente aprende que o reino vegetal e o reino animal tem vida, o reino fungo é mais ou menos, e o reino mineral não tem vida. Essa é a maior mentira, porque da mesma forma como a gente tem feito feitiços e trabalhos de encantamento ou reencantamento das pedras e de tantos outros seres que dizem ser inanimados, a tecnologia tem vida. A tecnologia é uma entidade viva. E quando a gente tem uma relação, como hoje costuma ter, né, por exemplo, o celular aqui, a gente fica o dia inteiro fazendo carinho no celular, passando, o que você quer mais? Oh, é o nosso grande bebê domesticado. Então, a gente tem uma relação atual com a tecnologia com uma ideia, né? A gente nem sabe quem é que domestica quem, né? Mas com uma ideia ainda de controle, né? De que nós humanos controlamos as telas, né? Que a gente dá carinho e domestica o nosso celular, nossas telas, etc, etc. Quando a gente está se referindo a espetáculos teatrais, processos artísticos e pedagógicos, isso ganha uma dimensão muito séria, muito importante. Porque, como disse bem o André, nosso trauma de pandemia, se eu posso chamar assim, por enquanto, preliminarmente, né, nos próximos 5, 10 anos, acho que a gente vai ter mais estômago, mais repertório para avaliar o que foram esses de 2020 a 2022, mais ou menos. A gente vai ter mais condições, mas a gente entrou numa era dicotômica daquilo que a gente fazia antes e depois da pandemia, em termos artísticos e pedagógicos, sendo que antes da pandemia, isso a grosso modo, óbvio que antes da pandemia também tinham experiências híbridas e etc. E depois também continuamos tendo. Mas, a grosso modo, parece que a gente lidou massivamente de uma forma também com relação aos equívocos, né? Porque a gente, eu não estou falando só no caso do Brasil, que não teve Ministério da Cultura nos últimos 4 anos, e que teve um Ministério da Educação abandonado e corrupto e cheio de problemas, definhando. Mas o mundo inteiro também acabou que foi pego de surpresa, e os processos artísticos e pedagógicos, tanto no Brasil decadente bolsonarista, como em todo mundo, a gente se viu numa perspectiva dicotômica. Aquilo que a gente fazia antes da pandemia era o real, e o que a gente começou a fazer na pandemia é o virtual. Então, essa dicotomia empobrecedora, ela não só não reconhece a tecnologia como uma entidade viva,
como também despotencializa a presença, a efemeridade, a criação e a potência relacional, que está para muito além de uma mediação, né? Eu acho que quando a gente trata da tecnologia, não sei nem se a palavra é mediação, porque ela é uma entidade viva, né? Então é uma dança mesmo, uma relação enfeitiçada, né? Bem própria uma da outra. Então, só para arrematar minha resposta, o espetáculo Traved, e me parece que outras experiências também, das quais o Robson tem desenvolvido com outros processos, e que a gente vai continuar também nos outros 2 espetáculos, saem completamente dessa dicotomia. Porque a gente traz o vídeo em realidade virtual para a cena, então as pessoas se relacionam com o óculos, e o óculos é uma entidade viva também, o óculos e o vídeo 3D, porque ele tem uma dinâmica própria, e ao mesmo tempo tem a cena presencial, né, a parte presencial da minha participação. E essas duas, então, é quase assim, continua sendo um espetáculo que você tem que estar presente e a tecnologia ela aparece. É diferente de uma relação à distância, simplesmente, né? Mas é realmente intrigante. Me parece que é só uma possibilidade. A gente tem muitas outras possibilidades a serem desenhadas. E talvez eu vou colocar entre aspas essa palavra, crise, essa crise que a gente está vivendo agora, ela pode até ter algumas ressonâncias com aquela imagem que a gente tinha, eventualmente, quando criaram o cinema. E as pessoas iam para o cinema e ficavam paradas, sentadas diante de uma grande tela. Talvez, para muita gente que não tinha essa experiência, ficaram absortas. Né? Mas o que estão fazendo aí durante 2 horas, na frente de uma tela, não tá, a sensação de que não está acontecendo nada. Então, acho que é isso, o feitiço da tela, a tecnologia como uma entidade viva, e aí, para fechar, os modos de experiência que essas relações, essas conexões proporcionam. Porque muitas vezes a gente não move o corpo, fica muitas horas na frente de uma tela e tem a sensação de que nada nos acontece, seja pedagogicamente, seja artisticamente. Então, aí eu sou bem larossiana, que é realmente os modos da experiência, como ela ativa os processos de troca. Né? Vou pegar carona no La Rosa. La Rosa diz que a experiência não é o que se passa, o que acontece, mas o que nos passa, o que nos acontece. Essa é uma citação bem querida que está na minha dissertação. E tem uma outra frase da Greiner e da Katz, que é: toda a informação que chega entra em negociação com outras que já estão. Quando a gente fala em realidade, eu comentei há pouco sobre 2 perspectivas que me fizeram mudar de caminho. Uma delas é a crise da representatividade. Quando a gente fala em realidade, que realidade que a gente está falando, né? Que corpos e corpas que habitam esta realidade? Porque não são todos os corpos que são presentificados no espaço. Muitos corpos, principalmente corpos dissidentes, são invisibilizados, mesmo no ambiente físico. E essa questão da representatividade, ela passa por isso, porque há muito pouco tempo, muitas corpas não se encontravam em muitas dramaturgias. Né? Se você for olhar clássicos, apesar de serem clássicos, e por serem clássicos, eles vão continuar sendo clássicos e eternos, mas um dos maiores clássicos do mundo é a briga entre 2 famílias, tá? Os Capuleto e os Montecchio, e a história de amor de um casal cis hétero. E como é que outros corpos e outras corpas se veem nessas dramaturgias?
E a nossa maneira de se relacionar está mudando. Isso tem a ver com a realidade, porque o virtual, isso eu ouvi do Romero Tori, que é uma das entidades de ensino de educação imersiva. Virtual é tudo aquilo que pode vir a ser. Então, por exemplo, um grão de café, ele é virtual, porque ele pode vir a se tornar um café. E a realidade virtual é virtual, porque ela pode se tornar uma realidade física, mas o virtual não existe sem o real. E essa questão da tecnologia, eu acho que não é o cerne da... Eu não lembro o autor, Dodge, mas quem me falou isso foi o Romero Tori, que conversou com a gente lá no ciclo do Centro Cultural da Diversidade. Eu posso ir atrás disso. Mas uma das primeiras manifestações da tecnologia na cena é a iluminação elétrica. E depois a projeção. Então, a questão do virtual não é a tecnologia, porque a tecnologia é muito velha na cena. Né? Uma das primeiras interferências é a luz. Se a gente for pensar no teatro grego, que acontecia durante dias, em espaços abertos, aquilo era uma experiência, são vários dias em que aquilo acontecia, mas quando ele vai para a caixa preta, ele anula o espectador e a espectadora, porque ele apaga a plateia. A luz, a tecnologia apaga o corpo. Mas a tecnologia, como a Dodge sempre tem lembrado, é corpo. Porque tudo é feito de átomo. Inclusive os nossos celulares, o nosso corpo, são diferentes átomos, mas tudo é matéria, tudo é átomo. Então, para mim, a questão do virtual e do real não é a tecnologia, mas sim a presença. E aí eu volto na questão de que presença que a gente está falando. E do fato da presença ser um estado psicológico, que muitas vezes você pode, por exemplo, ser casado durante anos ou viver durante anos com a mesma pessoa, e chega um determinado momento onde dois corpos que ocupam o mesmo lugar, um mesmo espaço, não o mesmo lugar no espaço, um mesmo espaço, eles não estão presentes, um em relação ao outro. Isso é muito caro para a gente, em São Paulo principalmente, mas em todas as cidades do mundo, a gente passa a lidar com corpos de pessoas em situação de rua, por exemplo, só como se aquilo fosse algo natural, né? Como aquilo, a gente passa por aquilo com a violência contra pessoas em situação de rua, contra a truculência da polícia em relação aos corpos pretos e pretas, e a gente naturaliza isso. E então a questão não é a tecnologia, mas acho que é uma grande evolução do que tem acontecido durante a pandemia, é a questão da presença. Acho que foi isso que eu notei agora. Então, bora lá, meu povo. É isso, muito obrigada, boa noite. Foi um prazer. Gente, pelo amor de Deus. Não, eu não queria jogar. Não, é porque eu realmente Nath levantou. Nath levantou. Não, gente, tem mais aí. Eu sei que a gente não vai estender, temos ainda uns 15, 20 minutinhos, infelizmente, mas ainda tem coisa para prosear. Nath, contigo. Oi, boa noite. Na nossa última reunião que a gente teve, eu e o prof, a gente falava disso, né? Da experiência, da presença, tanto do ao vivo quanto de outros meios, né? Porque a gente está aqui e a gente não deixa de estar presente, mas de outra forma. Então, eu fiquei curiosa de saber sobre esse trabalho que você mostrou, Robson, como que foi o processo, sabe? Porque em uma das minhas leituras, eu compreendo que o artista, o programador e o engenheiro, eles permeiam o mesmo espaço, né? Estão ali juntos. Então, como que foi esse processo? Quais meios você utiliza, tipo câmera, enfim, não sei como que foi. Gostaria de saber um pouquinho mais. Eu vou falar disso a partir do Travid,
que acho que, né, Dodge está aqui, então a gente pode... E logo estará em Maringá. E Exato. depois quero falar disso. Bom, Trevid é uma obra híbrida. Nós criamos um roteiro, nós nos conhecemos no ambiente físico para gravar Trevid. Todo o roteiro do trabalho nós desenvolvemos aqui, dentro dessa sala do Meet. A partir do artigo da Dodge, eu li o artigo da Dodge e fiz uma proposta de roteiro. Então, bom, primeiro, a câmera em 360, ela filma em 360. E ela vê o que a gente não vê, porque a gente não consegue enxergar o que está atrás da nossa cabeça. E a câmera enxerga tudo. Então, a primeira coisa, na hora de gravar, a gente tem que desaparecer. Quem não está em cena tem que desaparecer, porque a câmera está filmando tudo, inclusive embaixo, em cima, enfim, 360 graus. E isso nos faz pensar no roteiro, porque você está desenvolvendo um roteiro e não tem como a gente pensar num roteiro como a gente pensa a criação de uma cena para um palco italiano. Porque a gente tem que pensar que tem que ter ação ou proporcionar uma experiência que mova o corpo e as corpas. Senão a gente vai estar reproduzindo aquilo que a gente faz no palco italiano. Embora o trabalho tenha uma cena presencial, mas o público está em roda. Então, a Dodge se relaciona em 360 graus com o público em cena também. E não só no plano alto, mas no plano baixo e no plano super alto. Não sei que plano que é esse. Porque ela sobe na escada e ela vai desvendar, ela vai se relacionar com a luz, o corpo dela se relaciona com a luz. Então, a gente utiliza todos os níveis do palco, como na realidade virtual você tem a possibilidade de girar em 360. Então, acho que é um pouco isso, assim, na hora de pensar esse roteiro, a gente pensa que o público pode virar para qualquer lado. E aí, o que a gente cria, né? A gente cria uma ação onde o público vai acompanhando alguma coisa, a gente cria algo como tem em Trevid, onde o público tem que decidir aquilo que ele quer ver. Tem uma cena que a Dodge dança com a mãe dela, então ou você vê a Dodge, ou você vê a mãe dela. Você faz uma escolha. Tem gente que, por exemplo, fica olhando para a mãe dela e nem soube que a Dodge estava lá. E o contrário também aconteceu. A gente gravou, por exemplo, dentro do quintal da casa da mãe da Dodge, na Vila Nova York, em São Paulo. Então, a gente leva as pessoas para dentro do quintal da casa da mãe da Dodge. Embora essa cena a gente tenha gravado sem roteiro, que a gente levou a câmera e eu liguei a câmera e a Dodge conversando com a mãe dela e aconteceu. E estamos falando de realidade virtual, é uma das cenas que mais emocionam as pessoas. Enfim, sem muito spoiler, né? A gente vai levar o trabalho para aí. Dodge, você quer contribuir com alguma coisa em relação à criação? Sim, que tem realmente, assim, Trevid, esse processo, né, que fizemos, que de alguma forma se assemelha um pouco com os outros trabalhos, né? O Robson falou um pouco do híbrido, mas tem também os outros trabalhos dele que também, de alguma forma, relacionam a cena presencial com a cena gravada em realidade virtual, né? Eu acho que esse é o grande trunfo desse formato que a gente está investigando, né? E uma das coisas interessantes, dando até mais elementos daquilo que o Robson acabou de falar, quando, por exemplo, as cenas do óculos e também as cenas presenciais, elas estão muito conectadas umas nas outras, porque nas presenciais, antes de colocar o óculos, eu trabalho exatamente esses dimensionamentos do espaço para as pessoas já começarem e eu estou exatamente numa cadeira giratória também, posso fazer exemplo aqui, que elas já começam, então, sem colocar o óculos, elas já começam a experienciar
a relação com o espaço, né? Então, em cima, super alto, embaixo, do lado, gira, elas já começam a fazer essa presença tecnológica sem o uso do óculos virtual, da realidade virtual. Porque eu desenvolvo isso na minha presença, no trabalho cênico que eu desenvolvo. Aí, quando a pessoa coloca o óculos, ela já está habituada a girar a cadeira, a ver, olhar para cima, então ela já entrou na realidade virtual sem a realidade virtual, né? Porque o meu corpo é a tecnologia. Então, eu consigo luz vestir as pessoas. E eu acho que isso é interessante, assim, descobrir esses potenciais. Isso foi uma descoberta de processo, porque é um trabalho que fala sobre a luz e fala sobre o acidente, né? Então a gente conseguiu trazer a materialidade do espaço para o espetáculo, pensar nesses dimensionamentos, nessas configurações, como uma das principais forças motrizes do espetáculo, a espacialidade. Acho que eu respondi. E é diferente do cinema convencional, apesar de a gente estar falando de uma câmera, porque no cinema você tem o vídeo assiste, né? O diretor está ali sentado e ele vê tudo que a câmera está filmando. Nesse trabalho com esta câmera que a gente está utilizando, tem outras que é possível ver, mas não com a qualidade que se vê com o vídeo assiste do cinema. Então, assim, é diferente do teatro, porque a gente não tem como ensaiar isso, né? Você vai gravar, a gente gravou no Teatro de Arena, Eugênio Cusa, a gente gravou no Parque do Povo, a gente gravou na Casa da Mãe da Dodge, a gente gravou no Parque Augusta. Então, imagina ensaiar em todos esses lugares, gravar em todos esses lugares. Então, é uma experiência que também se concretiza no dia e no horário da apresentação, a partir da relação de cada corpo com o trabalho. E a gente tem visto quanto as impressões do público têm sido diversas, as perspectivas e a forma de observar a cena tem mudado muito. Isso tem provado para a gente o quanto esse trabalho ele pode ser visto por muitas perspectivas. Só um elemento importante, assim, da força, acho que o André, agora eu que vou começar a entrevistar, o André pode nos ajudar nessas relações psicomágicas, espiritualizadas, né, de cura da cena, que tem nesse trabalho um elemento muito profundo, com um significado muito forte, que é isso que o Robson disse, né, a gente não se conhecia presencialmente, então a gente se conhece para as gravações, e depois, nos dias seguintes, a gente já entrou em cartaz. Né? Então, e eu chego em São Paulo, se eu não me engano, dia 8 de novembro de 2021, e a gente vai gravar no Teatro de Arena de São Paulo, que tem toda a história, né? Porque o texto original, ele até vai sair agora, viu, Robson, o livro. O texto original é um livro de um grupo de pesquisa de Curitiba e da UniFABC, o FABC de Não, Santo Unifesp? André. Não, é o FABC, eu tinha confundido. Que é Curitiba, Unespar, e também o FABC, que é uma parceria, porque eu acho que esse professor é da filosofia, ele saiu da Unespar aí do Paraná e foi para o FABC, que é o Samon. E ele organizou esse livro Boal e a Filosofia, né? Então, acabei de ver aqui, tem o Julian Boal, Alessandra Vanucci, Gel Brito, todo mundo do Teatro do Oprimido falando um pouco da relação do Augusto Boal com a filosofia. E o meu texto, inicialmente, esse Biotecnologias da Cena, ele seria um texto justamente filosófico para pensar a relação da obra do Augusto Boal com a obra do Paul Preciado. E foi exatamente isso que eu fiz, né? O texto, pois eu até posso compartilhar com o grupo de vocês, acho, com o nosso grupo, vocês podem ler depois.
para o ano que vem, talvez. E essa relação, né? Então, o Boal, ele está muito presente no trabalho, e o Arena conta Tiradentes, a Arena conta Zumbi, a Arena canta Bahia, e a Arena, o show Opinião, todos eles têm uma relação muito forte com, especialmente no show Opinião, quando a Nara Leão é substituída pela Maria Bethânia, com essa vinda de Gal Costa, de Caetano Veloso e de Maria Bethânia para São Paulo e para o Rio de Janeiro, e todo esse circuito do show Opinião, que foi no Rio de Janeiro, mas também no Teatro de Arena de São Paulo. E eu gravo no Teatro de Arena a música Força Estranha da Gal Costa, assoviando, e que é incorporada no espetáculo. Então, está no espetáculo Traver. Exatamente um ano depois, ela falece no mesmo dia, no dia 9 de novembro de 2022. E foi exatamente no dia que eu cheguei de novo em São Paulo, vindo de novo da Bahia. Então, tem essas conexões muito malucas no espetáculo que aconteceram, né? Só compartilhando aqui. Aproveitando, então, já que você traz isso, Dodi, eu queria, e Robson traz uma coisa que para mim tem sido muito cara para pensar, que em que momento que nós perdemos esse lugar de conectividade? Porque eu acho que isso nos foi tirado. Isso que a gente tem discutido hoje com a possibilidade da realidade virtual, ou que vocês fazem em Trade com a realidade virtual, vou suspender um pouco os nomes, mas pensar na experiência, né? Existe uma experiência de corpo, de corpos, de vivência para além dessa realidade, né? É um deslocamento de amplitude dessa experiência, de viver, de estar, de se fazer presença de várias maneiras. Se a gente for pensar, essa tecnologia, ou essas biotecnologias, elas existem, sobretudo em alguns agrupamentos comunitários, há milhares de anos. Isso não é novidade. Mas o pensamento ocidental e a comunidade ocidental, eu acho que foi isso, Robson, quando a gente, né, que você fala, né, a gente foi para a caixa preta, quando a gente foi para a caixa preta, para o palco italiana, e que a luz nos apaga. Mas como o Dodi bem fala, e você também falou, o apagar das luzes é uma constituição de corporalidade. Você apaga o corpo, e apagar o corpo é corporalidade também, né? É constituição de corporalidade, de apagamento de tudo mais que vai se dando. Mas nessa passagem nos retiram a potência da experiência, de uma experiência para mim que hoje envolve alguns campos, que é um campo material, né? Um campo corporal, existe um campo emocional acessado, muitas vezes paramos aí, porque a nossa sociedade ocidental convoca muito o físico, né, o corporal, e chega até o emocional, e privilegia também muito o mental, e eu diria assim, uma redução do que seria o mental, né? Em sim alguns processos racionais, porque o mental também é um campo que se abrange e se amplia para além de processos cognitivos de uma racionalidade. Mas o que ela nos limou foi uma experiência, para mim, extrasensorial, que vai além dos sentidos, que é uma experiência do encantamento, do feitiço, do entender outros desdobramentos de realidade, de percepção de si, junto com essas outras realidades, outros seres e energias. Quando tiram isso da gente, eu acho que simplesmente nos lobotomizam. Lobotomizam numa experiência que talvez agora, séculos depois, estejamos dentro de um pensamento ocidental tentando retomar de várias maneiras. Acho que existem muitos caminhos. Os agrupamentos sociais, sejam os povos originários, nós sabemos todos os povos que cá vieram com o processo também da diáspora, né, com todo o processo de escravização, né, quando a gente vai falar de ancestralidade, como o Dodi falou no início, né, de transancestralidade, porque a ancestralidade é uma tecnologia, né, Dodi? É uma entidade viva, né? A gente está tentando recuperar esse lugar de experiência, mas de uma experiência que ultrapassa o físico. Eu acho, Robson, quando você fala desse lugar da virtualidade sendo presença e da tecnologia sendo presença, eu acho que a gente começa a dar outros pulos, né?
isso, outros pulos. E não acho também que é essa ancestralidade que virou supermercado, porque também agora qualquer coisa virou ancestralidade, também vira supermercado, né? É conceitual, né? Mas esse lugar de acionar o que é essa ancestralidade, como eu gosto de falar dessa egrégora que todos nós carregamos, que é uma malha que conecta o físico, o emocional, o mental, o energético, esperar o nome que a gente dê, para um lugar de experiência que vai além da explicação, que vai além do sentir, que vai além, né? Que não vai neste lugar de tentar, simplesmente a coisa é. Ela acontece, né? Quem está aqui, eu sei que o pessoal... tinha um pessoal, mas eles saíram. Né? As pessoas falam muito da coisa, né? Às vezes me perguntam da experiência do candomblé, e posso falar um pouquinho, porque sou uma pessoa iniciada há muitos anos. Uma das perguntas, maior fetiche, além da, né? Como a gente fala do fetiche da presença, tu não fala da coisa do teatro, né? Das asas assim da presença. No candomblé, para quem é rodante, eu sou uma pessoa rodante, que eu incorporo, né? Como a gente diz no senso comum, que eu recebo o orixá. Todo mundo pergunta, o que acontece quando o santo baixa? É a grande pergunta que todo mundo quer saber. Só que não tem explicação, porque é um estado de experiência. Que perpassa num lugar, para mim, assim, muito claro, de elipse, talvez, né? De espiral, onde você está no meio de espiral, onde tudo está acontecendo ao mesmo tempo, e simplesmente você está conectado em tudo ao mesmo tempo. E não tem como explicar, porque não dá no processo de explicação separar os elementos, porque eles só existem na conexão, na mediação, no entre. Porque a entidade, e aí talvez você vê que chegamos na tecnologia, onde falou de tecnologia e entidade, a entidade ela não existe por si só. Ela é pura processo de mediação. Ela só acontece na mediação. Ela só acontece no entre, na intersecção. Ela nunca é ela nela mesma. Esse que talvez seja uma grande achado e que vocês me trouxeram coisas assim que eu anotei, eu tenho que agradecer, porque se a coisa não é ela, mas é no entre dela, e ela só se faz ela no entre dela, a força dela, a potência dela reside no entre, e não na coisa estática do que às vezes a gente entende, né, como entidade, pensando, né, nesse lugar. Então, você é praticamente o que a gente está falando. Para mim, vem a imagem, né, de uma grande rede. Você é aqui, né? Você é um fluxo constante, né, dessa visão de rede. E as coisas vão acontecendo, vão pulsando, vão sendo conectadas, desconectadas, reconectadas. Não sei, gente, acho que viajei, né? Não sei, mas também a gente está aqui para isso. Me fez pensar tudo isso e me deixar muito... Nem sei se eu vou dormir agora. Eu vou dormir. Interessante você falar do Entre, porque um dos trabalhos que eu criei chama Entre. E ele começa com 4 instalações performances, e depois o público coloca os óculos, e aí tem uma experiência com os óculos, e depois volta para ter um outro olhar para essas instalações performance. E ressignifica o olhar a partir da experiência com a realidade virtual. Sim. Robson, a gente tem que se conhecer, né? Precisamos, já está certo. Dodi já vai fazendo assim. Dodi também falou que a gente tem um passeio aí para fazer em São Paulo. Ela me disse aí de vindo para cá, avise. Que a gente vai fazer. Gente, eu queria continuar, porque eu tenho outras perguntas, exatamente, Natália, outras pessoas, mas a gente também tem que encerrar. Não sei, eu queria agradecer muito. Eu queria, porque é sempre tanto afeto, né? Eu acho que tudo isso envolve tanto... Eu tenho falado muito de amorosidade, eu falo isso em sala de aula. Eu sou uma pessoa que chora fácil, me emociono super fácil. Outro dia eu estava na fila do sorvete e me emocionei. Então, eu sou uma pessoa que me emociona com sorvete. Mas é porque era um sorvete que lembrava a minha mãe, de um sabor que eu nunca vi ninguém ter feito até hoje, que é uvaia. Não sei se vocês já tomaram sorvete de uvaia. Uvaia é uma fruta muito específica e só minha mãe fazia sorvete. De repente eu chego em São Paulo, vou numa sorveteria e tem o sorvete de uvaia. Aí eu chorei na sorveteria e a mulher me deu até um sorvete. Que eu falei assim...
para você ver como a experiência, né? Enfim. Mas eu queria agradecer muito, muito, gente. Dodi sabe o amor que eu tenho por ela, o carinho e admiração, que essa mulher é um... Vocês sabem, né, gente? Essa mulher, ela detona, né? Ela vem com tudo. E muito feliz, Robson, de te encontrar, de conversar contigo. Você está aí junto na nossa bibliografia. Depois eu quero, se você me der licença, para a Nath também te contactar para, né, para esse desenvolvimento da pesquisa. Acho que vai ser muito legal, porque é fundamental. É um PIBIC, que a gente está bem assim no início, termina só no ano que vem. Super à disposição para trocar. E te conhecer, né? E já como eu sou uma pessoa usada como Dodge, quem sabe a gente também, né? Destrava alguns trabalhos juntas, todas nós três, hein, meninas? Hein, Dodge? Já provoquei você em relação a isso. Qual que é aquele lá, o Robson, que a gente tinha falado? Metodologia? Metodologia. De repente já é esse aí, né? Olha... Porque, inclusive, o Metodologia, ele foi uma troca ligada também com o André em Coimbra e Lisboa, então acho que já estamos conectados. Foi isso, né, Robson, que a gente falou? A metodologia vai passar por outras formas de se relacionar. Uma resposta bem vaga, né? Dois não sabe bem como falou. E aí... Eu não hablo português. Não, porque é só isso que a gente sabe. A gente não sabe para onde vai. A gente está aqui fazendo um negócio, Robson. Eu já quero. Ele fez uma proposta, e aí você tem que dizer, vamos fazer um novo trabalho, não sabemos ainda o nome, mas a gente não sabe nem nome. Mas eu gostei, mas foi já... Eu gostei, Robson, é direto. Já foi assim, o que a gente tem é isso. A gente tem uma indicação de um nome, mas... Amei. Realmente, tudo pode mudar. Bom, eu quero agradecer também pelo carinho, pelas trocas, né? Eu não canso de falar o quanto o espaço da universidade ele desencanta, ele nos retira a conexão, ele nos sufoca, e o quanto a gente está esfacelado, esmigalhada, né? Eu particularmente perseguida politicamente. Então, realmente é um espaço que é violento, né, com as corpas. Mas eu acho que vai precisar sair, né? Eu vou, o meu pai está me chamando aqui, eu não sei o que aconteceu. Eu vou precisar sair. Obrigado. Eu que agradeço, vamos ficar em contato. Sim. E é isso, agradeço o convite, agradeço a troca, e estou muito curioso para conhecer mais sobre o que vocês têm pesquisado e conversado aí. Então, vamos continuar trocando figurinhas. Obrigado, Robson. Vamos. Achar. Beijo. Boa noite a todos. Até, Dodge, nos falamos. Até. Não, então, só fechando aí o que eu estava dizendo, realmente a universidade tem sido esse espaço de desencantamento, né? E de retirar nossa força vital. Então, eu fico feliz quando a gente tem oportunidades como essa de encontros, de troca, e também gostaria de continuar esse diálogo, continuar essas trocas. Vai ser sempre um prazer muito grande e presencial em breve. Espere, é isso que eu ia dizer. Quero deixar aqui registrado. Já estamos em processo de negociação com a vinda de Dodi, Robson, Dodi, né? Além de eles apresentarem trade, Dodi também vem fazer o lançamento, né, do livro da segunda edição de Trans para Frente. Sim. Enfim, gente, vai ser um combo para 2023, então aguarde, porque o de cá já não aguenta. Fiz muita coisa em 2022, já não aguento, mas estou pelo Papai Noel. E é isso. Então, assim, eu quero agradecer todas as pessoas que aqui estiveram e passaram. Foram 4 encontros muito diferentes, com pessoas trazendo perspectivas muito ampliadas sobre a questão da tecnologia, da cena e da educação. E, Dodi, mora em meu coração, né, gata? Faz tempo que a gente não se encontra presencialmente, mas a gente vai resolver essa história. Em breve, espero, né? Em breve, com certeza. Um beijo, gente. Um cheiro. Obrigado, um cheiro. Boa noite. Boa noite.
Tchau, obrigada, Dodi. Obrigada, prazer. Tchau, tchau.